Manda ver. Sim. Muito bom estar aqui, um privilégio para mim. Eu considero compartilhar a palavra de Deus um dos maiores privilégios da minha vida. É uma das coisas que eu realmente sinto um prazer enorme em compartilhar as coisas que eu tenho aprendido e vivido. Né? E quando o Cleberson pediu para compartilhar, a primeira coisa que eu pensei, o que eu vou falar? Né? E eu não sou do tipo teológico, eu gosto de teologia, mas não sou de ficar explanando profundidades da Escritura. Né? Então vocês vão me perdoar, eu não vou chegar no livro do Cleberson. Tá? Eu sou mais simples e acho que justamente por causa do meu jeito, né, eu gosto de coisas práticas. Então, eu sou daqueles que eu vou procurar na palavra e me digo, Senhor, e daí? Né? Como é que isso funciona? Como é que é isso na prática? Tá? E pensando nisso, eu falei, vamos lá, né? A gente já viveu um pouquinho. Eu já vivi, acho que alguns aqui, 2 vidas de alguns aqui. E me converti aos 14 anos. Então já são 46, 57 anos. E tive algumas experiências, né, com Deus através da palavra. E eu queria compartilhar, né, algumas dessas coisas. E fazendo mais ou menos aquilo que Jesus fazia, Jesus, quando ensinava, ele era teológico só quando ele estava separado com os discípulos chegavam para ele e diziam, ô mestre, o que é que você quis dizer com aquilo que você falou para o povo? Né? Daí ele abria e fazia teologia. Mas quando ele falava com todo mundo, o que ele fazia? Como é que ele ensinava? Quem lembra? Parábolas. E o que é parábola? História. Né? Então, embora alguns não gostem de pregações baseadas em experiências, né? Mas a experiência nada mais é do que uma história. Quando ela te ajuda a entender a palavra, ela é válida, ela é interessante. Principalmente, e eu gostei de compartilhar isso, é quando a palavra provoca a história. Né? Nós temos um desafio. A humanidade sempre teve esse desafio, mas nós estamos atualmente vivendo um período bastante diferente na nossa civilização. Né? Sempre o mundo tentou influenciar a mente das pessoas e conduzi-las aos seus propósitos. E hoje nós estamos vendo isso sendo feito com uma eficiência muito grande por causa da tecnologia. Certo? Nós temos visto, inclusive, ultimamente, médicos já alertando, né, da dificuldade que as pessoas estão tendo por causa dos vícios em redes sociais e com o uso da tecnologia. Crianças que estão sendo viciadas em celular desde cedo, né, e com 3, 4, 5 anos estão tendo que passar por terapia de desintoxicação. Né? E nós, adultos, estamos sendo sutilmente sendo recrutados, né, sendo influenciados através da tecnologia, principalmente redes sociais. O que eles têm feito com essa ferramenta? Eles têm atraído a nossa atenção.
há uns 3, 4 anos atrás, eu vi uma reportagem de um cientista americano, né, de comportamento, neuro, qualquer coisa lá, que trabalhava com uma grande empresa de marketing, e ele estava dizendo: atenção é o produto do momento. Tá? Eles estão fazendo tudo o que é possível para que nós prestemos atenção apenas ao que eles querem que nós vejamos, assistamos, porque à medida que a nossa atenção está presa na mensagem deles, eles conseguem influenciar os nossos sentimentos. Ao influenciar os nossos sentimentos, nossos pensamentos são dirigidos, e aquilo que a gente pensa, a gente faz. Tá? Aquilo que a gente pensa, a gente se torna. Tá? Em 1960, um camarada chamado Maxwell Maltz escreveu um livro chamado Psicocibernética. Naquela época, os computadores era ficção científica. Ninguém tinha. Mas ele colocou alguns princípios, ele revelou algumas coisas sobre o uso da mente humana, né? E diversos dos princípios que ele colocou foram depois usados em estratégias de marketing. Mas uma das coisas que ele escreveu nesse livro, e que foi destacado em algum lugar, e que eu memorizei aquilo assim, porque achei muito impactante, ele usou uma frase, a frase dele era a seguinte: se um ser humano não estabelece metas específicas, aquilo que mais ocupar a sua mente se tornará a meta dele, mesmo que ele não tenha consciência disso. E ele sempre alcançará essa meta. Tá? Ou seja, compreendendo esta frase, quem não define um objetivo específico, uma meta específica, e se concentra nesta meta, deixará a sua mente livre, e aquilo que ocupar a cabeça dela se tornará o seu objetivo. Tá? E o que é que está ocupando a mente das pessoas? O que é que ocupa a mente das pessoas? Aquilo que ela der atenção. Isso que o pessoal do marketing diz que a sua atenção é o produto principal de hoje em dia. Porque ao ter a sua atenção, ele vai incutir em você um pensamento, aquilo vai ficar na sua cabeça. E se você não colocar algo que seja maior do que isto, o que ele colocou na sua cabeça se tornará a sua meta. E aí você vai comprar aquele produto que você não sabia que precisava. Tá? Porque ele vai agradar aquela sua amiga que você não gosta. Aquela frasezinha, né? Você vai comprar o que não precisa para agradar quem você não quer. Com dinheiro que não tem. Certo? E assim, o mercado vai te induzindo a gastar, o político vai te induzir a votar, né? E a televisão vai te induzir a se comportar conforme o padrão que ela te colocar. Pensando nisso, nós como cristãos temos uma oportunidade, que é a oportunidade de ativamente nós nos posicionarmos em relação a essa realidade, né, e sermos diferentes. E nós somos desafiados, né, pelo apóstolo Paulo a não permitir
que esse sistema de mundo domine sobre a gente. E ele fala que quando a gente deixa esse sistema do mundo atuar, nós vamos agir conforme a nossa carne. E essa influência está vindo, né, sobre a nossa mente domina o nosso corpo. E Paulo diz assim, olha, se você deixar, né, a sua carne dominar, você vai ter alguns frutos. Vai ser uma porção de coisa ruim. Mas, se você deixar o Espírito Santo dominar você, você vai ter outros frutos. Né? Uma porção de frutos bons. Ele diz em Gálatas 5,17, né? Porque a sua carne briga com o seu espírito para que você não faça o que você quer. A sua carne vai brigar para você fazer o que ela quer. O seu espírito vai brigar com você para você fazer o que Deus quer. Nessa briga, quem que vence? Vence quem você permitir, quem você focar, quem você deixar controlar. Né? E é por isso que em Romanos 12, ele diz, Romanos 12, 1 e 2, quem sabe de cor Romanos 12, 1 e 2? O Epson já falou desse versículo esses dias aí. Alguém arrisca? E aí? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque este é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, com este século, com esse sistema, né? Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Essa renovação da mente, ela é o passo importante, porque é quando você deixa que a sua mente seja transformada, é que ela vai adquirir novos valores, ela vai adquirir aquilo que ela precisa para bloquear aquilo que o mundo está tentando colocar em você. É aquilo que o mundo quer induzir você a pensar, a crer e a fazer. Mas como é que a gente faz isso? Toda vez que a gente fala sobre renovar a mente, como é que se renova a mente? Como é que faz? Aí, uma porção de dicas. Aí, pensando nessas coisas, eu tive várias experiências durante a vida, mas teve uma experiência que foi muito legal. E essa eu queria dividir para vocês. Vou contar uma história. E eu gosto de contar a história, então eu espero que eu consiga resumir ela o suficiente aqui para pegar só o que nos interessa. Mas a gente morava em Brasília, nós moramos em Brasília durante 8 anos, quase 9 anos. E nesse período trabalhava bem na pontinha do norte de Brasília, e morava numa cidade mais ao norte ainda, a primeira cidade satélite que eles chamam, né, no norte de Brasília, ficava exatamente 17 quilômetros do meu trabalho, de casa até o trabalho. Estimulado por um pregador que pregou sobre a sabedoria da palavra de Deus, né, que tem a importância de você ter a sabedoria de Deus dentro de você para que ela fizesse diferença na sua vida. Eu pensei, cara, muito legal esse negócio, mas onde tem sabedoria? Eu falei, cara, Provérbios. O livro de Provérbios na Bíblia, ele tem a sabedoria concentrada. Ele até se apresenta como sendo um livro para ensinar a sabedoria, né, e o bom proceder para os jovens. Então, pensei, poxa, vamos fazer um exercício com Provérbios. E o legal é que
Provérbios tem 31 capítulos. Então, dá para você ler um capítulo de Provérbios por dia, exatamente no dia do mês. Né? E daí, no mês que não tem dia 31, você lê os 2 últimos capítulos no último dia do mês. E eu lembro que ia começar março, e eu falei assim, cara, vou aproveitar março e vou ler Provérbios. Mas eu vou fazer um negócio diferente. Eu vou fazer uma experiência. Vou fazer um negócio mais intenso. Eu quero essa sabedoria mais concentrada. Né? Aí eu fiz um programa. Acordava de manhã, Bíblia do lado da cama, né? Acordava. Eu acordava não. Minha esposa acordava. Né? Enquanto ela levantava, porque ela é assim, ela acorda, acordou, né? Pulou da cama. Enquanto ela ia arrumar as coisas, eu lá começava a tentar fazer o cérebro pegar, né? Mas a Bíblia do ladinho, eu já estava do lado da cama, abria Provérbios no dia, tá? Então no dia 1º de março, abri lá Provérbios 1, tá? E li o capítulo? Sim, li o capítulo 3 vezes. Li uma vez. Se tivesse disposto, a segunda vez eu li em voz alta e li a terceira vez. Sem me preocupar em memorizar, só lendo. Tá? 3 vezes, fechado. Vamos embora. Naquela época não tinha celular ainda. O celular estava começando. Mas tinha um tal de um tocador de MP3 player. E eu consegui Provérbios gravado e coloquei todos os capítulos de Provérbios naquele aparelhinho. Quando eu saía de carro para ir para o trabalho, eu tinha que sair da cidade, pegar uma estrada, 15 quilômetros de estrada para chegar lá em Brasília. E esse trecho, naquela época, dava um engarrafamento bom. Eu colocava o MP3 ali e colocava em loop para tocar o capítulo de Provérbios que eu tinha lido em casa. Então eu ia todo o caminho escutando Provérbios. Dá para escutar 3 vezes. Quando o engarrafamento estava segurando, estava até 4 ou 5. Na hora do almoço, eu almoçava, voltava para o trabalho, sentava na mesa, abria a Bíblia, lia mais uma vez. Quando voltava para casa, o MP3 tocando, dava para ouvir mais umas 4, 5 vezes. Antes de dormir, eu prontinho, antes de apagar a luz, abria a Bíblia e lia mais 3 vezes. Estudava o primeiro capítulo 7 vezes e escutar, né, os 2 trechos mais umas 8 ou 10 vezes. Fiz isso no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, quarto dia. Vou fazer. Até terminar todos os 31 capítulos de Provérbios. Então, 7 vezes por dia, escutando. Sabe o que aconteceu no final do mês? Eu terminei o último capítulo de Provérbios. Vocês conseguem imaginar? O que aconteceu? Sabia de cor? Nada. Por aí. Porque se você faz uma coisa uma única vez, lê o capítulo de Provérbios uma vez, não tem por que acontecer alguma coisa. Tá? Se você faz um propósito para alguma coisa, você tem que ter constância. Eu tinha feito um propósito de fazer aquela leitura todos os dias. Mas no segundo mês, sabe, uma coisa começou a acontecer. Tá? Eu continuei fazendo no segundo mês a mesma coisa. E o segundo mês tinha 30 dias, então o último dia foi dobrado. Mas no segundo mês começou a acontecer um negócio legal. Um rapaz chegou para mim no trabalho e eu já era supervisor da área que eu estava trabalhando.
ele chegou a ver isso, estou com um problema na equipe. O que aconteceu? Fulano de tal, me buscou com o Beltrano, explicou o problema, né? E eu dei a resposta para ele. Cara, cara. Eu estranhei a minha própria resposta. Né? Ele olhou e disse, pô, legal, vamos fazer isso aí. Falei, cara, isso é um versículo de Provérbios. Eu só não dei a referência para ele. Né? Aí eu fui lá, botei na mesa, peguei a Bíblia, procurei, falei, poxa, não é que é mesmo? Simplesmente a resposta saiu automática. Né? O cara até hoje ele não sabe que aquilo é do versículo bíblico. Ele achou que era muito inteligente. O que não é bem. Né? Mas valeu a pena. Ele ficou com a ideia. Né? E em várias circunstâncias começou a acontecer esse tipo de coisa. Eu começava a olhar assim, olha, está lá. Ou alguma ação que eu tinha que fazer, aquilo começou a fazer diferença na maneira como eu comecei a olhar as coisas e a decidir as coisas, embora eu não percebesse, né? Não viesse na minha mente o versículo, porque eu estava lendo e eu lia tranquilamente, com consciência, prestando atenção nas palavras, mas eu não estava preocupado em memorizar. Quando você vai memorizar um versículo, você tem uma técnica para isso. Eu não estava usando técnica nenhuma, eu só estava lendo repetidamente. Passou o segundo mês. No terceiro mês, eu já relaxei. Falei, cara, beleza, fiz a experiência, foi 2 meses de intensidade, né? Aquele negócio assim, aquele gosto pela palavra, e é uma coisa que legal quando você começa a fazer um exercício desses, é que você começa a entender algumas coisas, começa a prestar atenção, a palavra começa a ficar mais aberta para você. Tá? Você começa a perceber, a entender, né, algumas ligações, algumas coisas. É legal que o Cleber gosta muito de falar sobre essas relações da palavra, e isso começa a acontecer. Né? Mas no terceiro mês eu já relaxei, já fui lendo sem ser as 7 vezes por dia, né? Já parei de ouvir o MP3 na volta, mas lá no meio do mês, no do dia, voltando para casa, um engarrafamento daqueles que estava medonho. Né? Um trecho que daria para fazer em 15 minutos, eu estava levando mais de 1 hora. Tudo, e o trecho engarrafadinho. E eu não gosto de ouvir rádio, sabe aquela falação do rádio, né? Ou música aleatória. Né? Então eu não estava com o rádio ligado, né? E aquele trânsito. Daqui a pouco eu estava assim, distraidão, veio um pensamento, aquele pensamento assim, bem. Que parece que alguém falou dentro da sua cabeça. Passei na tua casa, preguiçoso. O mato estava tomando ela e a sua casa estava ruínas. Já vi esse lugar. Não dei bola? Continuou um pouquinho. O trânsito continuou, andou. Daqui a pouco, aquele pensamento de novo. Daí, preguiçoso. Passei na frente da tua casa, o mato estava tomando ela e a sua casa estava em ruínas. Preguiçoso, meu. Eu não sou preguiçoso. Trabalho 8 horas por dia, sai todo dia, sai de casa, volta à tarde. Dou conta de tudo que preciso aqui para a minha família. Pensamento besta. Nós tentamos um pouco. Passou um pouquinho. Daí, preguiçoso. Passei na tua casa, o mato está todo mundo lá. E a sua casa está em mim. Satanás, em nome de Jesus, está rejeitado. Esse pensamento não é de Deus. Eu não sou preguiçoso. Chegando quase em casa, daí, preguiçoso. Passei na frente da tua casa. O mato estava tomando. E a sua casa estava quase em ruínas. Bate a cabeça da pessoa. Chegando em casa, era março.
fim da época de chuva em Brasília. Já era mais velho, já estava, né, finalizando a época de chuva. E Brasília tem um aspecto arquitetural, né? As casas, a rua dá para o fundo das casas e as frentes das casas dá para uma área que eles chamam de área verde. Tá? Então, a frente da casa está na área verde, que daí lá do outro lado da área verde é a frente da outra casa. E por um motivo qualquer eu precisava entrar pela área verde em casa. Tá? Porque, nosso terreno era dividido e não tinha entrada para a minha casa pela rua. Então eu tinha que chegar na nossa rua, entrar para a área verde e poder chegar na frente de casa. Então, pense, uma área verde no fim de uma época quente de chuva. Tá? A área verde cheia de grama. Aquele capuzão, né? Entenderam a ideia? Capim, calor de chuva. Quando eu cheguei na frente de casa, que eu olho para frente, eu vejo o portão e aquele mato, quase da minha altura, cobrindo todo. Eu falei, eu não sou preguiçoso. Eu não gosto. Cuidar do quintal, não tem problema. Abri o portão, quando eu abri o portão, que eu olho para casa, eu estava morando naquela casa há uns 3 para 4 anos já, quase, né? E aí chuva, sol, pintura toda lavada e toda, sabe quando dá infiltração na pintura, faz aquelas bolhas, né, e começam a descascar e estourar, né? Olhei a casa tudo daquele jeito. Falei, não sou professor, pessoal. Não sei cuidar da casa, dessas coisas de casa. Respirei fundo, entrei, fui pro quarto, deixei a bolsa, né? Eu fui trocar de roupa e já era final de tarde. Eu fui acender a luz do quarto, né? E eu tinha feito uma extensão com um interruptor na ponta. Sabe aquele interruptorzinho que você pega assim, tem um botãozinho que você aperta, tipo uma pirinha, né? E eu fui acender a luz. Peguei na tal da peninha e fui apertar a peninha para ligar a luz. O troço desmontou na minha mão. Eu pensei, eu não sou preguiçoso, eu não sei mexer com isso. Foi logo nisso. Fui para a cozinha, me deu um copo d'água, alguma coisa assim, e fui lavar o copo. Fui abrir a torneira, né? Quando eu abri a torneira, a borboleta da torneira pulou para fora. E a água. Eu fechei ele de volta, segurei na torneira e falei, ok, senhor, me renda. Eu achava que eu não era preguiçoso, eu nunca me considerei um preguiçoso. Mas tem alguma coisa para aprender aqui. Então vamos lá. Vamos lá. O que é que eu tenho que aprender? É óbvio que eu não esperava que Deus falasse na pia, né? Eu falei, bom, Amém. Vamos dar um tempo aí. Né? Ele fala bastante, né? Fui ajeitar, fechei a torneira, nem lembro se eu chamei a Sandra para fechar a torneira ou não. Eu sei que, né, tirei a torneira da parede, peguei a peirinha toda desmontada, botei no bolso e tinha uma loja de material elétrico bem na esquina de casa. Fui até lá, né, troquei a torneira no balcão do cara e falei assim, me deu uma torneira que me resta aí para eu substituir. Ele olhou para mim assim, com a cara de... Como é que é? Estragou aí, né? Dá outra torneira. Ele pegou a torneira, olhou para ela assim, tirou uma pecinha de plástico, pequenininha, estragou isso aqui, ó. Jogou fora,
abriu a gaveta, pegou um assim, torcendo a banana, 20 centavos. Eu olhei para ele, 20 centavos. Tá? Não dava nem pra dizer que não tinha dinheiro, né? Hã? Não dava nem pra dizer que não tinha dinheiro. Aí eu nem mostrei a peninha do interruptor para ele. Eu falei, sabe aquele interruptor de peninha assim? Eu falei, me dá um. Eu falei, esse eu vou levar inteiro, porque eu não quero passar mais essa vergonha. 2 assim. Aí eu voltei para casa pensando, é sério que eu ia, se ele cara quisesse me enganar, ele ia me vender uma torneira nova por causa de 30 centavos. Porque eu não sei mexer em casa. Aquele processo me levou a procurar na Bíblia, né? E eu falei, bom, você viu disso preguiça? Né? E eu entendi que foi Deus me cutucando sobre isso. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre preguiça ou ser preguiçoso. E eu fiz o estudo. Não vou falar sobre isso hoje. Pode ser em outro momento. Mas desse estudo veio uma mudança no meu jeito de ser. Veio uma mudança no que eu fazia em casa. Né? Eu passei a ver, né, a casa com outros olhos. Eu passei a ver o meu trabalho com outros olhos. Né? Aquilo provocou uma mudança, de maneira que nós tínhamos um problema em casa. Eu era o cara que eu não cuidava, eu não me preocupava. Simplesmente. Né? Minha mulher falava assim, nossa sala está tão feinha, nosso sofá está velho. O sofá tinha o quê? Uns 10 anos quase? Conosco. Já veio de outro. Já tinha perdido outro. Então o sofá estava precisando de outro, né? E a casa estava precisando de cuidado. E eu passei a prestar atenção. Uma das coisas que eu aprendi que o professor não presta atenção no que está em volta dele. E assim a gente começou uma mudança. Né? A palavra começou a provocar esta mudança. É justamente este o princípio que eu queria que a gente prestasse atenção hoje. Né? A palavra de Deus, quando é colocada dentro de nós, ela provoca mudanças. Ela inicia mudanças dentro da gente. Por que é que ela faz isso? Por um motivo muito simples. Porque a palavra é de Deus. A palavra é Deus. João 1:3. Ele revela isso. Onde é que você está abrindo a Bíblia aí? Consegue ler para nós? João 1:3. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. No princípio era o Verbo, ou, em outras traduções, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus, a palavra era Deus. João está dizendo que a palavra é Jesus. Jesus, a própria palavra encarnada de Deus. É por isso que quando a Bíblia é diferente de outros livros, por causa desta pressuposição que nós, como cristãos, temos. Não é apenas folhas com letras pintadas em cima. O que está ali é Jesus revelado. O próprio Deus encarnado se deixa revelar através da palavra. E quando você se entrega a esta palavra, você está entregando a Jesus. Então, quando você
vai à palavra dizendo, eu vou agora conversar com Jesus, eu vou conhecer Jesus, você vai para a palavra com uma atitude completamente diferente. Não vai ler literatura, você vai ler alguém, você vai se relacionar com o seu Salvador através daquelas palavras. Estas palavras vai trazer Jesus para dentro de você. Vamos usar essa expressão, né, para simplificar o nosso raciocínio. Quando você incorpora a palavra de Deus, você está trazendo a presença de Jesus para dentro de você. Por isso, quando você tem este olhar para a palavra, né, você já abre o seu coração e a sua mente de uma maneira diferente. Você vai prestar atenção nisso. Quando você for ler a Bíblia no seu momento devocional, tá? Abra com este coração. Eu vou ouvir Jesus falando comigo agora. Senhor, o que é que temos para nós hoje? E leia, coloque aquilo dentro de você, no seu coração, dizendo, ok, esta é a palavra. Este é Jesus para mim hoje. Poderia colocar isso de uma maneira mais mística, né? Mais espiritual, mas eu não sou assim, eu sou meio racional nesse ponto. Né? Mas racional neste momento, porque se você acredita que a sua própria voz é Deus falando com você, alguns te consideram paranoico o suficiente. Né? Mas essa consciência de que a palavra de Deus é o próprio Jesus falando com você, já vai te provocar uma mudança completa na maneira como você lê a Bíblia e como você a recebe. Certo? A palavra de Deus se torna para você uma proteção. E aqui este é um outro momento, né? Quando você passa a olhar a palavra e vê-la com Jesus, você vai ver ela como uma proteção para você. Provérbios 35 diz que toda a palavra de Deus é pura. E Ele, Deus, é o escudo para os que nele confiam. Uma vez, passando no meu momento devocional, bem antes dessa experiência, eu li, eu era bem jovem quando isso aconteceu, eu li esse versículo e chamou a atenção, ele é escudo para os que nele confiam. Eu perguntei, né, eu meti na questão, falei, Senhor, como é que tu és meu escudo? Explica hoje como é que você pode ser meu escudo. Deixei a Bíblia e fui trabalhar. Naquela época eu trabalhava numa almoxarifado, numa indústria. E o dia todo, este foi o versículo que ficou na minha mente. Aí, aqui eu queria colocar uma proposição, uma sugestão, né, para vocês. Né? Peguem um versículo no dia e fique com ele o dia todo. Coloca no papelzinho. Se você é daqueles que consegue memorizar, beleza, memorize o versículo e repita ele várias vezes por dia. Se você não tem memória tão boa como a minha, né? Se a sua memória for tão ruim como a minha, você vai precisar do papel o dia inteiro. Tá? Mas lá durante o dia no trabalho, eu estava lá mexendo em alguma coisa, daqui a pouco eu parava, Senhor, 11 horas e eu ainda não sei como é que você é meu escudo. Tá? Parei, fui almoçar, não sei o que, voltei para trabalhar, Senhor, 3 horas da tarde, ainda não sei como é que você é meu escudo. Está final do dia.
todo eu fiquei perguntando, Senhor, como é que vai ser meu estudo? Fui para a escola, voltei para casa. Estou ali quase meia-noite, naquela época eu estava no Cefet, até 11 horas da noite. Né? Aí eu cheguei em casa, quase meia-noite, fui tomar um banho, dormi. Estou eu lá debaixo do chuveiro. Eu dei uma suspirada, olhei para cima e aquela vozinha, essa mesma voz que já comentei, né? Falou, pai. Eu fiquei olhando para cima. O que você está vendo? Eu estou olhando no teto. Uma música pousada no teto. Você está enxergando alguma coisa que está nos seus pés? Que está para baixo? Não, eu não consigo enxergar nada que está embaixo. Só estou enxergando o que está em cima. Então, é assim que eu sou o seu escudo. Enquanto você olhar para mim, enquanto você mantiver os seus olhos para o alto, olhando para mim, nada que estiver embaixo, nem mesmo as luzes brilhantes do mundo, vão poder atrair você. Gente, eu fiquei ali olhando para aquele teto um tempo, até passar aquele quentinho da experiência. Enquanto eu olhar para Jesus, Ele será a minha proteção. Eu lembro do versículo de Salmo que diz, coloquei meus olhos nos montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. Tá? Então, enquanto você mantiver seus olhos em Jesus, meditando na sua palavra, você será protegido. Nesse processo, a palavra de Deus vai começar a mexer com você. Ela vai trabalhar com você. E ela vai revelar as intenções do seu coração. Hebreus 4:12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que espada de dois gumes, penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propostas do coração. Neste processo, a palavra de Deus vai revelar você. Assim como naquele dia ela revelou a minha preguiça, né? Eu não me achava preguiçoso, mas havia setores que precisavam ser tratados. Eu não era preguiçoso 100%, só um pouquinho. Mas, assim como ele revelou para mim essa questão, ela vai revelar a sua necessidade, ela vai revelar a sua dificuldade, ela vai revelar aquilo que você precisa tratar com o próprio Senhor. E é muito legal isso, gente. Por mais vergonha que você passe, por mais que seja difícil algumas coisas, tem alguns momentos que ele vai revelar algumas coisas que ele vai dizer, eu vou ter que tratar isso, eu vou ter que mexer com isso, Senhor. E ele vai dizer para você, se não fosse para mexer, eu não ia te dizer. E às vezes você vai ter que tomar algumas decisões. E é este justamente o momento em que a palavra de Deus faz a transformação e a renovação. É o momento em que você aceita esse trabalhar que ela faz na nossa mente, no nosso coração, e você toma a atitude de agir conforme o que ela está te orientando, é uma transformação dentro de você. Muitas vezes vai ser um sentimento, muitas vezes vai ser um treinamento, às vezes um comportamento. Mas o legal é que vai ser algo que vai estar acontecendo entre você e a própria palavra, entre você e Jesus. E Ele vai estar trabalhando com você. Não vai ser alguém de fora. Não vai ser alguém que vai dizer para você, fulano, aquela nossa listinha de não pode, não pode, isso que você fez não pode, tá? Quando alguém diz isso para você,
você para e diz assim, quem é você para me falar isso? Você já olhou na sua lista? Aí você vai lembrar para ele o versículo, meu irmão, antes de olhar no meu cisco, olhe na sua trave. Né? Mas quando é o próprio Deus, através da palavra, mexendo no seu coração, não tem como você olhar para ele e, né, procurar a trave no olho de Jesus. Não tem como. Então, vai ser o próprio agir dele no seu coração, na sua vida. O legal disso é que você vai estar experimentando o relacionamento com Deus, o relacionamento com Deus, com o Pai. Né? Jesus como o irmão mais velho, o Senhor, o Mestre. E o Espírito Santo como Paráclito, o ajudador aqui. Né? Jesus falou assim que iríamos mandar o Espírito Santo e ele nos lembraria tudo o que ele havia ensinado. Então você deixa a palavra de Deus agir na sua vida e ela começa a criar esse processo de transformação. Então você vai estar vendo, né, o Consolador lembrando as coisas que Jesus ensinou e te ajudando a colocá-las em prática, sendo transformado, sendo renovado. Aí você começa a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Espero que não tenha sido bom demais. E o meu desafio, a minha proposta para vocês é experimentem. Vamos à palavra, vamos usando Jesus falando contigo. Memorize o que for possível. Não precisa fazer o processo da lavagem cerebral que eu fiz. Você pode fazer com um versículo por dia. Um versículo por dia. Ou por semana, não tem problema. Desde que faça. Deixe a palavra agir. Amém? Uma frase que você falou, Vinícius, que ficou marcada para mim, né? Nunca tinha pensado desse jeito como você colocou. Quando eu leio a Bíblia, eu não leio um livro. Eu leio Deus. Eu leio Jesus. Para mim, isso aqui vai ficar ecoando aí pelos próximos dias, né? Não é só um livro. A gente já sabe disso. Mas colocado dessa forma que o Vinícius colocou para mim, foi muito impactante ouvir isso e trazer isso para cá. Nós temos falado tanto sobre isso, já desde o ano passado para cá. Vamos ler a Bíblia, gente. Elisângela tem um desafio com as mulheres lá de ler agora Isaías, né? Vamos ler a Bíblia, gente. Mas talvez você já esteja lendo com a fulana de tal, com a Beltrana, com a ciclana, não interessa. Nossa igreja está oferecendo alguma coisa para você, faz, entra junto, né? Paga o preço, arranja um tempo. A gente está lendo o livro lá na quarta-feira, arranja um tempo, faz, leia pelo menos, né? Ache uma forma de a palavra de Deus ser prioridade na tua vida como as outras coisas são. Você tem a opção de não ir trabalhar na segunda-feira? Tem. Por que você não fica em casa? Você tem, né? Eu pode. Eu posso. Não, Mas você que está trabalhando, você pode? Não pode. Né? Não vou segunda. Só não pode. O que vai acontecer? Você não vai ter prejuízo se você não for? Sim. Você não vai ter que lidar com situações difíceis se não for? Por que ler a Bíblia então pode deixar de ler a Bíblia? Por que a gente pode deixar de fazer o que deveria não ser uma possibilidade para nós? Né? Eu acho que Deus tem chamado a nossa atenção para isso de um jeito muito claro, de um jeito muito, muito forte, e não é de agora. Já são alguns anos nós, como refúgio, temos ouvido isso de Deus, e nos últimos 2 anos parece que nós estamos em volta disso todo o tempo. Será que Deus não está falando alguma coisa para a gente? Sai desse teu lugar de arranjar desculpa para não fazer e começa a ler Jesus, começa a ler Deus. Começa a olhar para a Bíblia um pouquinho mais, com um pouquinho mais de interesse. Mas eu não entendo. Gente, vamos fazer um consórcio então, vamos comprar uma Bíblia Mensagem para você. Porque não é possível. Nós temos que achar um jeito. O que não dá mais é para ficar dando desculpa para não fazer.
existe uma chamada de atenção da parte de Deus para nós. O teu coração vai dizer a quem você pertence. Jesus fala, aonde tiver o teu tesouro, ali vai estar o teu coração. Então, se a Bíblia não é importante para você a ponto de ela ser prioridade, desculpa, o teu coração então não é inteiro dele. Tem alguma coisa tomando o lugar que devia ser dele na tua vida. E é bom você ficar esperto e mudar isso, porque o tempo está chegando ao fim. Então, para mim, isso ficou muito forte, Vinícius, né? Quando eu leio a Bíblia, não leio o livro, eu leio Deus, eu leio Jesus. Trazer Deus, trazer Ele para dentro de mim. Para mim, isso aqui valeu tudo que você disse. Obrigado mesmo por compartilhar isso, né? Alguém mais quer falar mais alguma coisa? Fiquem à vontade, senão nós vamos orar. Amém? Vamos orar? Alguém dá um stop aí para mim? Vamos orar? Queria que você